Olá, turma, tudo bem? Glória a Deus, mais um dia, né? Deus tem nos levado a avançar, a continuar todos os dias, né? Vamos orar, gente, pra gente entregar esse momento pro Senhor e a gente começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigado por essa semana que estamos caminhando, Senhor, e compreendendo um pouco mais da Tua Palavra e buscando mais esse entendimento. Nós te amamos, Jesus, e por isso nós estamos aqui. É a nossa sede e a nossa fome por mais do Senhor que tem nos levado todos os dias para esse lugar onde nós estamos buscando, Senhor, através da palavra, onde nós estamos buscando meditar na Tua Palavra e ter mais entendimento dela. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está construindo, Pai, nas nossas vidas. Eu sou muito grata, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro Reis, né? Hoje nós vamos ler, que hoje nós estamos na semana 26, no dia 4. Primeiro Reis 10 e 11 e segundo Crônicas capítulo 9, que novamente deve ser um paralelo, né, do mesmo texto bíblico, visto que Reis e Crônicas, eles falam dos mesmos assuntos. Reis fala dos reis de Israel e Crônica fala das histórias de Israel, né? Os cronistas escreviam sobre as histórias do que acontecia com o povo de Israel. É isso que fala esses dois livros aí, tá? Então, 1 Reis, capítulo 10 e 11, capítulo 10 primeiro, versículo 1 diz assim: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pelo qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Quando ela chegou, acompanhada de uma grande caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para ele responder. Logo, ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído, e quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali em uniformes de chamar a atenção, quando viu os servidores de vinho, os muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois disse ao rei: Tudo o que eu ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até que vim e vi com meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza ultrapassam em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os ajudantes do seu palácio? E nem podia ser de outra forma, porque eles estão aqui dia após dia, ouvindo a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que escolheu você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele o fez rei. E você governa o povo com justiça e bondade. Então ela deu de presente ao rei 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de perfumes e pedras preciosas. Na verdade, foi o maior presente de perfumes que o rei Salomão tinha recebido até aquela data. E quando os navios de Irão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, eles também trouxeram uma grande quantidade de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira de sândalo para fazer colunas para o templo e para o palácio, e também para fazer liras e harpas para os músicos. Nunca antes, nem depois, se viu tal suprimento de madeira tão linda. Em troca dos presentes recebidos da rainha de Sabá, Salomão lhe deu de tudo quanto ela pediu, além dos presentes que ele já havia planejado dar. Depois, ela e os seus ajudantes voltaram ao seu país. Cada ano, Salomão recebia quase 23.300 quilos de ouro, além dos impostos sobre vendas e lucros de comércio com os reis da Arábia e dos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 escudos de ouro batido. O ouro empregado em cada escudo foi de 3,6 kg. Ele também fez 300 escudos menores de ouro, usando 1,8 kg em cada escudo.
e o rei os guardou em seu palácio, no palácio da floresta do Líbano. Também mandou fazer um enorme trono de marfim e revestiu-o com ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o encosto era arredondado. Em cada lado havia braços e 2 leões em pé junto a cada braço. Também havia 2 leões em cada degrau, num total de 12. Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço, e no palácio da floresta do Líbano, os talheres e os pratos eram feitos de ouro maciço. Não se usava prata, porque ela não era considerada de muito valor nos dias de Salomão. Os navios mercantes do rei Salomão trabalhavam em sociedade com os navios de carga do rei Hirão, e uma vez em cada 3 anos chegava aos portos de Israel um grande carregamento de ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Bugios, né? E pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Homens importantes de muitos países vinham falar com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Eles traziam a ele presentes, objetos de prata e de ouro, tecidos muito lindos, perfume de mirra, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 2.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte em diversas cidades e a outra parte perto dele, em Jerusalém. Naqueles dias, a prata era tão comum como as pedras em Jerusalém, e o cedro não tinha maior valor do que a madeira da figueira brava da Cefelá. Os cavalos que Salomão possuía foram importados do Egito e da Cilícia, onde os seus representantes compravam por bom preço. Um carro egípcio importado custava 7 quilos e 200 gramas de prata, e os cavalos valiam 1 quilo e 800 gramas cada um. Muitos desses cavalos depois eram exportados aos reis dos heteus e aos reis da Síria. O capítulo 10 fala dessa mulher, né, dessa rainha chamada Rainha de Sabá, que pouco se ouve, né, falar na Bíblia sobre ela, mas nesse momento específico há um texto rico, né, em detalhes de tudo que essa mulher faz ali junto ao rei Salomão, de como as notícias a respeito do reino de Salomão chegaram até a cidade dela, né, o reino dela, e ela veio ver com os próprios olhos, né? Tamanha era a fama, né, de Salomão ao redor dos reinos ali de Israel. E ela ficou espantada, porque era muito além, né, daquilo que ela tinha recebido tinha ouvido falar a respeito de Salomão. Era muito mais. Eu gosto muito desse texto porque existem um livro mais importante e um outro menos, que eu já li a respeito desse assunto e que traz um entendimento muito claro sobre essa mulher, sobre o que ela veio fazer. Salomão é uma tipologia do reino milenar, né, em que realmente reis de todas as nações virão até Jesus ali em Jerusalém para receber sabedoria dele, para se dobrar diante dele, para ouvir daquilo que ele tem para as nações, né? E a riqueza que ela percebe ali, a riqueza que ela também traz, tem a ver com esse reino milenar também. O ouro passa a ser muito mais natural, né? Muito mais tradicional ali no reino de Salomão do que a prata, que era no caso no reino de Davi. Isso também tem questões espirituais aqui. E glória a Deus por isso, né? Capítulo 11, gente, vamos lá. Capítulo 11, diz assim, 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão casou-se com muitas outras mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagens. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os maridos comecem a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão as amava. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e elas levaram o rei a desviar o coração do Senhor, principalmente quando ele foi ficando velho. Elas conseguiram induzi-lo a adorar os deuses delas em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi se havia dedicado de todo o coração. Salomão adorou Asterote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o terrível deus dos Amonitas. Dessa maneira, Salomão fez
o que o Senhor reprova, e não quis mais saber de seguir o Senhor como seu pai Davi. Salomão chegou a construir um templo no Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale de Jerusalém, para o deus Camus, o deus imoral de Moabe, e outro para Moloque, o deus perverso dos amonitas. Salomão construiu altares para os deuses das suas esposas estrangeiras, onde elas podiam queimar incenso e oferecer sacrifícios aos deuses delas. O Senhor ficou muito irado com Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele 2 vezes, a fim de adverti-lo especialmente da adoração a outros deuses. Porém, Salomão não obedeceu. Por isso o Senhor disse a ele: já que você não cumpriu a sua parte da nossa aliança e não obedeceu às minhas leis, vou tirar o reino de você e da sua família, porque eu o darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a seu pai Davi, não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Vou tirar o reino das mãos do seu filho, mas não tirarei o reino inteiro dele. Vou deixar que ele seja rei de uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor fez com que Hadad, o Edomita, ficasse cada vez mais forte, e Salomão ficou preocupado, porque Hadad era membro da família real de Edom. Alguns anos antes, quando Davi havia estado em Edom, na companhia de Joabe, para providenciar o enterro de alguns soldados de Israel mortos na batalha, o exército israelita tinha matado quase todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita levaram cerca de 6 meses até finalmente matarem todos. Mas Hadad, sendo ainda menino, e uns poucos homens que tinham servido rei, fugiram para o Egito. Eles partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles, e foram todos para o Egito. O faraó, rei do Egito, deu a eles casas e terras para morar e também alimento. Hadad tornou-se um dos amigos do faraó, tanto assim que o faraó deu a ele a irmã da sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu a ele um filho chamado Genubate, que foi criado no palácio entre os próprios filhos do faraó. Hadad ainda estava no Egito quando ouviu dizer que Davi e Joabe, o comandante do exército, tinham morrido. Então ele pediu ao faraó: deixe-me voltar para minha terra. Por quê? O faraó perguntou. O que falta a você aqui? Fizemos alguma coisa que deixou você desapontado para querer voltar para a sua terra? Não me falta nada, ele respondeu, mas ainda assim eu gostaria de voltar para casa. E Deus fez com que um outro inimigo se voltasse contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, um dos oficiais de Hadadezer, rei de Zobá. Rezon havia abandonado seu posto e fugido do seu senhor. Ele se tornou o chefe de um grupo de rebeldes, homens que fugiram com ele para Damasco, onde mais tarde ele se tornou rei, quando Davi destruiu o exército de Zobá. Enquanto Salomão viveu, Rezon foi seu inimigo, além de Hadad. Rezon governou a Síria e foi inimigo de Israel. Outro chefe rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, que veio da cidade de Zeredã, em Efraim. A mãe dele era viúva e se chamava Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão estava reconstruindo a fortaleza de Milo e consertando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem de muita capacidade, e quando Salomão viu como ele era inteligente, fez Jeroboão o encarregado das turmas de trabalho pertencentes à tribo de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aias de Siló, que havia vestido uma capa nova para a ocasião, encontrou Jeroboão no caminho e o chamou para falar com ele. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aias rasgou sua capa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 desses pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz: vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você, mas vou deixar uma tribo para ele, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi, acima de todas as outras cidades de Israel. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Asterote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas.
Eles não têm seguido os meus caminhos e não têm feito o que considero certo. Eles não têm guardado as minhas leis e as minhas ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino dele agora, por amor ao meu servo Davi, meu escolhido, que obedeceu aos meus mandamentos e os estatutos. Deixarei que Salomão reine até o fim de sua vida. Mas vou tirar o reino do filho de Salomão e vou dar a você 10 das 12 tribos. O filho dele ficará com uma tribo, de modo que os filhos de Davi continuem a reinar em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde o meu nome deve ser adorado. E colocarei você no trono de Israel e o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Se você atender ao que digo, andar no meu caminho e fizer tudo o que eu aprovo, obedecendo aos meus mandamentos e estatutos, conforme o meu servo Davi obedeceu, então eu abençoarei você e seus filhos governarão Israel para sempre. Esta é a minha promessa que fiz a Davi. Mas por causa do pecado de Salomão, vou castigar os filhos de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para a casa do rei Sisaque, e ficou lá até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez e disse, estão escritos nos registros históricos de Salomão. Ele governou em Jerusalém durante 40 anos sobre todo Israel e depois morreu, sendo sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão reinou em seu lugar. Então esse é o texto de 1 Reis, capítulo 11, em que a gente já então vê esse declínio de Salomão. E é triste ler, né? Principalmente o início aqui do capítulo 11, onde fala por que ele entrou nesse declínio, justamente pelo número excessivo de esposas e porque ele se casou com esposas de reinos que o Senhor havia dito que não era para Israel se misturar, por causa da adoração a outros deuses. Então, quando ele se mistura com essas outras nações através do casamento, ele faz com que dentro de Israel, em Jerusalém, essas mulheres trouxessem os seus deuses, as suas adorações, a sua maneira de culto para dentro de Jerusalém. E tudo então virou uma verdadeira bagunça espiritual, aonde cada uma das esposas de Salomão adorava um Deus diferente, cultuava o seu Deus de forma diferente, e muitas delas conseguiram inclusive levar Salomão a também adorar os seus deuses. Que é sempre a mesma situação, gente. É aquela coisa de não tem nada não. Não tem nada não. É só isso que eu tô fazendo. É uma coisa simples. Não tô fazendo nada de errado, né? E quando a gente vai então olhar para a palavra, o que acontece com Salomão é justamente esse declínio, essa falta de obediência, de dar ouvidos à voz do Senhor, e começou a dar ouvidos a essa quantidade de esposas e a adoração que elas faziam então para esses outros deuses. Se a gente fosse se aprofundar no estudo aqui dentro desse capítulo para ver essas divindades que elas adoravam, qual era o tipo de culto, nós vamos perceber o quão perverso tudo isso estava, o quão isso estava num sincretismo religioso ali em Jerusalém, né? Existiam muitos tipos de adoração, formas de adoração, e que eram totalmente abomináveis ao Senhor. Se vocês lembrarem das nossas leituras lá de quando Israel começa a tomada em Canaã, e você vai vendo esses povos que estão ali habitando e qual é a adoração que eles fazem e como Deus vai falando, então tudo aqui faz sentido, né? Eu falo que a leitura bíblica anual, ela vai fazendo isso, ela vai fazendo com que a gente vá vendo sentido no texto bíblico de forma mais abrangente, não de forma isolada, né? Pegar um texto isolado faz com que você não tenha um entendimento correto a respeito daquilo que Deus está falando. Mas quando a gente pega o texto inteiro, né, a Bíblia completa, e começa a ler, então tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se interligar, tudo começa a fazer um real sentido daquilo que Deus falou e daquilo que Deus está cumprindo, daquilo que Deus pediu para não fazer e daquilo que eles fizeram e por isso desobedeceram. Então Salomão, aqui do meio do seu reino para frente, né, a partir mais ou menos
de 20, 25 anos que ele já estava reinando em Israel, ele começa nesse declínio por conta da quantidade de esposas e desses cultos, né, dessa adoração que essas mulheres trazem para dentro de Jerusalém. E aí o Senhor já traz um profeta chamado Aias, né, que aparentemente esse homem vai aparecer nessas histórias aqui. Não é um dos grandes profetas de Israel, como a gente tem outros aqui, Jeremias, Isaías, mas esse homem está aqui, é ele quem fala com Salomão, na verdade, com Jeroboão, a respeito de Deus estar levantando Jeroboão para começar a reinar sobre 10 tribos. Nós vamos ver essa separação um pouquinho mais na frente. Eu vou mandar, inclusive, para vocês um gráfico aí desses reinos, né, divididos, um mapa do reino dividido, quais foram os 10 reinos que Jeroboão fica, e gravem muito bem essa mensagem, essa profecia, né, essa palavra que Deus libera através de Aias para Jeroboão aqui nesse momento, no capítulo 11, é o início dessa grande profecia que Deus faz a respeito da divisão do reino, e é o próprio Senhor quem está fazendo isso, gente. Não são os homens, não é Israel quem está se dividindo, é o Senhor quem está dividindo o reino de Salomão e permitindo que ele fique somente com o reino de Judá, que é a sua tribo, né, a tribo de Davi. Então a gente vai ver que é o próprio Senhor quem está levando, né, conduzindo toda essa história. Vamos lá para 2 Crônicas, gente. 2 Crônicas, capítulo 9. Vou pegar aqui. 2 Crônicas, capítulo 9. Eu acredito que tem a ver com o mesmo texto, né? Vai falar da rainha de Sabá. 2 Crônicas, capítulo 9. Diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi a Jerusalém para ver se era verdade e fez perguntas difíceis para pô-lo à prova. Ela veio com uma comitiva muito grande de auxiliares e empregados, trazendo camelos carregados de perfumes, ouro e pedras preciosas. E foi até Salomão e fez todas as perguntas que tinha no seu coração. Salomão respondeu a todas as perguntas. Não havia o que ele não soubesse. Ele pôde explicar à rainha tudo o que ela quis saber. Quando ela viu que Salomão era na verdade muito sábio e como era formidável a beleza do seu palácio e como havia abundância de alimentos nas suas mesas, quando viu o lugar dos oficiais, dos empregados e copeiros e a beleza dos seus uniformes e as ofertas queimadas que ele oferecia no templo do Senhor, ficou impressionada com o que estava vendo. Por fim, ela disse ao rei: tudo o que ouvi a seu respeito em meu país acerca das suas realizações e da sua sabedoria é a pura verdade. Mas eu não acreditava até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade, pois a sua sabedoria é muito maior do que eu podia ter imaginado. Como devem ser felizes esses seus homens, que podem estar aqui e ouvir sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus. Como ele ama Israel para dar a esse povo um rei tão justo e reto. Ele deseja preservar o seu povo para sempre. A rainha de Sabá deu a Salomão 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de perfumes da melhor qualidade e muitas pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros do rei Irão e do rei Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira para fazer os degraus da escada para o templo do Senhor e para o palácio real, e também para construir harpas e liras para os músicos. Nunca antes houve instrumentos tão lindos em toda a terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá presentes do mesmo valor dos que ela havia trazido para ele, e mais do que ela pediu. Depois ela voltou para sua própria terra junto com toda a sua comitiva. Todos os anos Salomão recebia cerca de 23.300 quilos em ouro, além do que os mercadores e comerciantes pagavam como taxa a ele todos os anos. Além disso, todos os reis da Arábia e os administradores dos distritos remetiam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão usou parte do ouro batido para fazer 200 escudos grandes, cada um deles pesando 3,6 kg de ouro.
Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um deles pesando 1,8 kg de ouro. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou ainda fazer um enorme trono de marfim todo coberto de ouro puro. O trono tinha 6 degraus de ouro e um estrado de ouro para apoiar os pés. Nos 2 lados do assento haviam braços de ouro, e em cada braço havia um leão feito de ouro. De cada lado, em cada degrau, havia um leão de ouro, totalizando 12 leões. Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, como eram de ouro todos os talheres, copos e vasos do salão da floresta do Líbano. Nos dias de Salomão, a prata valia tão pouco que ninguém se importava com ela. O rei Salomão tinha uma frota de navios mercantes que iam a Tarsis com os marinheiros de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava com ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era mais rico e sábio do que qualquer outro rei em toda a terra. Reis de todos os países vinham visitar Salomão e ouvir a sabedoria que Deus havia colocado no coração dele. Cada ano eles traziam a Salomão algum presente em objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, perfumes, cavalos e mulas. Além disso, Salomão tinha 4.000 estábulos para os cavalos e carros e 12.000 cavaleiros mantidos em guarnições em várias cidades, bem como em Jerusalém, para protegê-lo. Ele governava sobre todos os reis e todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira com o Egito. Ele tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras na estrada, e o cedro era usado como se fosse sicômoro comum dos vales. Ele importava cavalos do Egito e de outros países. Os demais acontecimentos da história da vida de Salomão, do início ao fim, estão escritos na história do profeta Natã e nas profecias de Aias, o Silonita, e também na visão do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Depois ele morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão ficou no lugar dele como novo rei. Então, o capítulo 9 aqui de 2 Crônicas está falando a mesma história, né? Tanto da rainha de Sabá, quanto dessa questão da riqueza, né? Do reino de Salomão. Tudo era de ouro. A prata tinha muito pouco valor na época de Salomão, né? Por causa do grande contingente, a grande quantidade de ouro que existia no seu reino, trazido principalmente da cidade de Ofir, né? Pelos navios. E também no finalzinho aqui já fala dessa profecia do profeta Aias a respeito de Jeroboão. Então, tudo já estava então se encaminhando, né? Inclusive a própria morte de Salomão e do seu filho Roboão, que é o filho primogênito de Salomão, que vai reinar em seu lugar. E aí as coisas agora vão se desenvolver a respeito das profecias que o Senhor já trouxe a respeito do reino dividido, de como Jeroboão então vai se tornar rei sobre o reino do norte, que é o reino de Israel, que a gente chama, né? E o reino do sul vai ser o reino de Judá. Então a gente vai começar a ver a partir de agora esse desenvolvimento da história e de como então Roboão perde o trono de todo o reino, né? Fica só com Judá, e como Jeroboão se torna rei das outras 10 tribos, confirmando e então cumprindo uma palavra do próprio Senhor. Quando a gente olha alguns acontecimentos dentro da palavra, a gente acha que às vezes foi o próprio homem que fez na força do seu braço, né, e que quis o trono e tomou e fez um complô e tudo mais. Não. Mas nesse caso de Israel era o próprio Senhor que agora estava agindo para depor o filho de Salomão do trono de todo Israel. Ele permaneceria somente sobre Judá e todo o reino passaria para a mão de um servo. A palavra fala ali, né? Jeroboão não é um descendente israelita, ele é um estrangeiro e ele vai então reinar sobre Israel. A gente vai ver esse desenvolvimento aí, gravem esse nome Jeroboão, porque ele vai fazer de agora em diante toda a diferença dentro do contexto histórico profético de Israel e do que a gente vai começar a ler e ouvir a respeito
do que Deus vai fazer através desse homem e através da história de Israel a partir daqui. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, ótimo dia, né? Ótima quinta-feira. Que o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas aqui através da palavra. Amanhã a gente finaliza o livro de Provérbios, justamente porque Salomão então agora morre. Então a gente finaliza o livro de Provérbios e nós vamos dar continuidade a partir de sábado, justamente com o filho de Salomão reinando no seu lugar aí, Roboão, né? E a divisão do reino, então, que a gente vai começar a ver o desenvolvimento disso, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.